Irmãos, vamos reservar agora um tempo para refletirmos na Escritura a respeito do que estamos celebrando hoje, comemorando hoje. É sempre útil fazer algumas ressalvas nessa ocasião do café da manhã da Páscoa, porque no contexto evangélico que nós vivemos, contexto evangélico brasileiro, existem muitos elementos judaicos que entraram nos cultos e muitas vezes as pessoas pensam que nós estamos aqui celebrando a Páscoa judaica. Então é importante fazer algumas ressalvas para que os irmãos possam entender efetivamente, completamente, o que nós estamos celebrando aqui. O pastor Marcos já mencionou resumidamente que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus, mas, como vocês veem no calendário de vocês, isso acontece em meio à Páscoa. Então isso causa às vezes confusão nas pessoas. A verdade é que a Páscoa é uma refeição judaica. A Páscoa acontecia numa sexta-feira, numa refeição familiar, e que abria uma festa que durava 7 dias, que é a festa dos pães sem fermento. Então, o que abria a festa, essa festa de uma semana, era a refeição pascal. E a refeição pascal foi instituída pelo próprio Deus, em Êxodo 12, vários critérios, várias ordenanças ali tinham que ser observadas. E o principal objetivo da Páscoa, dessa refeição, era fazer com que o povo se lembrasse anualmente de 2 libertações. Primeiro, a libertação da morte dos primogênitos, a 10ª praga que veio sobre o Egito, que caiu sobre o Egito, e não caiu sobre os judeus, que marcaram os batentes das portas com o sangue do cordeiro, e a libertação também do cativeiro, da escravidão do Egito, o período que eles ficaram lá como escravos no Êxodo, depois quando eles saíram. Então, a Páscoa servia para que ano após ano os judeus lembrassem disso. Mas, quando nós chegamos na carta de Paulo aos Colossenses, no livro de Colossenses, no capítulo 2, Paulo fala que todos os ritos, as festas, os sacrifícios, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, inclusive a festa da Páscoa, a refeição pascal, era uma sombra do que viria adiante, que é Cristo. E como Cristo já veio, Paulo fala que Cristo já é a matéria, Cristo já é o objeto em si. Então nós não precisamos mais nos apegar à sombra, nós não precisamos mais nos apegar à silhueta. Por isso que nós não colocamos elementos judaicos no nosso culto. Por isso que nós não estamos aqui celebrando a Páscoa judaica, porque não faz sentido. Porque todas as festas apontavam para Jesus e Jesus já veio. Então não faz sentido eu me apegar à sombra, sendo que eu já tenho o próprio Cristo, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Então seria até uma ofensa fazer algo disso, ignorando a pessoa e se apegando à sombra dela. Então o apóstolo Paulo deixou isso muito claro. E não existe uma Páscoa cristã, como muitas pessoas podem afirmar. É verdade que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, mas justamente por conta desse simbolismo do Antigo Testamento, da obra de Jesus na cruz, que Jesus representa ali para nós como o nosso Salvador, como aquele que morreu em nosso lugar. Mas não existe Páscoa cristã porque nós, como crentes, não temos datas ou festas sagradas. Nós temos datas que nós, por acordo, por conveniência, nós decidimos celebrar de modo especial. Nós fazemos isso no Natal. Nós reservamos ali os dias 24 e 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus. Muito provavelmente Jesus nem nasceu nessa época, mas nós, ao longo da história, reservamos essa data e celebramos o Natal ali juntos. E no caso da Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Esta sim uma data muito próxima da realidade, uma data um pouco mais certeira, porque de fato a Páscoa judaica acontece nessa época do ano. Então nós estamos realmente muito próximos do dia, do mês, da época do ano em que Jesus morreu, na sexta-feira da paixão, como popularmente nós falamos. Ele padeceu na sexta e ressuscitou no domingo. Então hoje nós estamos celebrando isso, a morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceu num domingo pela manhã, no terceiro dia pela manhã. Então é importante que nós tenhamos essas ressalvas em mente, para que não misturemos as coisas como acontece no meio evangélico popular. Então nós estamos aqui celebrando a morte e a ressurreição de Jesus e os benefícios disso para a nossa vida. Então, tendo desfeito essas eventuais confusões, eu quero olhar para os irmãos, olhar com os irmãos para o texto de Mateus capítulo 26. Nós não vamos ler o capítulo todo, eu quero só mencionar alguns versículos que eu vou apontar para os irmãos no momento oportuno, mas quando nós olhamos para os momentos finais, antes da morte de Jesus, os evangelhos apresentam
todos os evangelhos apresentam Jesus celebrando a última Páscoa. E foi a última Páscoa válida, foi a última Páscoa legítima, por assim dizer. Porque a partir do momento em que o próprio Jesus, sendo o próprio Salvador, o próprio Cordeiro Pascal, morre e ressuscita, a Páscoa como refeição, como cerimônia, perde o seu sentido, tem o seu sentido esvaziado, ou melhor, completado pela obra de Jesus. Então, o que nós temos nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, é o relato, a narrativa dessa última Páscoa. E nós vemos, especialmente quando observamos o evangelho de João, que a última Páscoa, aquela refeição pascal, foi um ambiente muito carregado, foi um ambiente triste, foi um ambiente muito pesado por conta das palavras de Jesus. Seja as palavras de traição, em que alguém o trairia, isso deixou os discípulos angustiados, preocupados, até ressabiados de si mesmos, será que sou eu? Será que sou eu? Né? Eles perguntando ali, há um peso na atmosfera, e pela própria tristeza de que Jesus disse que ele partiria. E ele disse que ele morreria. Ele já tinha dito isso outras vezes, mas parece que agora aquilo tinha um peso maior, afinal de contas ele já estava às portas do seu sofrimento. Tanto que Jesus faz questão de, nesse ambiente, nessa refeição pascal, junto com os seus discípulos, ele fala da missão do Espírito Santo como consolador. Ele fala que ele iria, mas o Espírito Santo seria enviado para que os ensinasse a toda a verdade, os dirigisse a toda a verdade e consolasse o coração deles, porque eles estariam abatidos, como já estavam ficando naquele momento com as palavras de Jesus. Mas eu quero olhar especificamente para o Evangelho de Mateus, para o relato que aparece também nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma ótica parecida, daí sinóticos, têm relatos muito parecidos. João é o mais diferente. Mateus, Marcos e Lucas são muito próximos. E há um trecho dessa refeição pascal que se repete nos 3 evangelhos. E está aí então em Mateus capítulo 26. E eu quero focar com os irmãos os versículos 26 a 42. Só que nós não vamos ler o texto agora. Eu quero ler com os irmãos, eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura. Conforme nós vamos lendo, eu vou explicando para que a gente possa organizar aqui a coisa de uma forma um pouco mais didática. E olhando para esses trechos específicos de Mateus 26, eu quero falar a respeito de 3 cálices que o Senhor Jesus apresenta. Jesus fala de 3 cálices nessa última ceia aqui. Nesse momento de refeição, nesse momento aqui de intimidade com seus discípulos, portas fechadas, com seus queridos ali, à beira do seu sacrifício, à beira da sua morte, à beira do seu sofrimento, o Senhor Jesus fala de 3 cálices, e cada um desses cálices apresenta para nós alguma verdade, apresenta para nós alguma realidade que certamente vai nos enriquecer nessa manhã. E para efeito didático, os irmãos verão que eu vou mencionando os textos, mas eu vou tirar um pouquinho os versículos de ordem. Não porque Mateus não tem escrito na ordem certa, a ordem que está aqui é a ordem correta, mas porque eu quero apresentar para os irmãos esses cálices não de acordo com a ordem que Mateus fala, mas de acordo com a ordem que Jesus participa desses cálices. Então eu vou mencionando os versículos, os irmãos vão me acompanhando brevemente, para que a gente possa extrair aí desse texto essas lições a respeito dos cálices que Jesus tomou, e os irmãos verão que tem tudo a ver com a Páscoa, tem tudo a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. O primeiro cálice que nós temos é o cálice da aliança. Esse é o primeiro cálice que Jesus menciona, é um cálice que os irmãos conhecem, né? Frequentemente, mensalmente, nós falamos desse cálice. Eu quero que os irmãos sejam transportados, pelo menos na imaginação, para aquele ambiente onde os discípulos estão, onde Jesus está participando daquela última ceia. Já é noite, eles estão ali num ambiente mais escuro, estão reclinados naquela mesa baixinha de mais ou menos 50 centímetros, apoiados ali, como era comum na época, e na frente deles, a mesa deles, tem alguns elementos ali, algumas comidas que eram comuns de toda a refeição pascal, especialmente nos dias de Jesus. Você tinha o vinho, você tinha o cordeiro assado, isso já vindo desde Êxodo 12, a presença do cordeiro ali, o cordeiro assado era um cordeiro sem defeito, colocado sobre a mesa ali, para que as pessoas desfrutassem daquela refeição. Você tinha o pão sem fermento, você tinha uma mistura de maçã, vinho tinto, nozes, canela e cravo, e você tinha as famosas ervas amargas também.
E a refeição em si era dividida em 4 momentos. E esses 4 momentos eram marcados por 4 cálices. Era um único cálice com vinho que era passado por todos os participantes ali daquela mesa, todos os participantes daquela refeição. O pessoal do Covid ficaria doido com isso, mas naquela época era assim que as coisas funcionavam. Era um único cálice que era passado para todos ali em 4 momentos específicos da refeição. E enquanto esse cálice era passado, eram recitadas porções do texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7. Em Êxodo 6, 6 e 7, esses 2 versículos, nós temos 4 verbos ali que marcam os 4 cálices. Então, o cálice era passado, era lido uma porção de Êxodo, o cálice era passado, outra porção de Êxodo, e assim por 4 vezes. O primeiro cálice é o cálice, todos participavam, e era imediatamente seguido das ervas amargas. As ervas amargas eram talvez uma mistura de alface, salsa ou aipo mergulhado no vinagre. E era função do anfitrião mergulhar, o líder da família, mergulhar essas ervas, essas folhas no vinagre, passar os demais e interagir com os mais novos, explicando o significado de tudo aquilo. Explicando o significado das ervas amargas, explicando o significado do pão sem fermento, explicando o significado do cordeiro, de modo que a memória da Páscoa fosse mantida de acordo com as ordens de Deus em Êxodo capítulo 12. Então eles recontavam a história do Êxodo, a história da libertação de Israel. E nesse momento, nesse primeiro cálice, eles também cantavam 2 hinos, que são os chamados Salmos de Aleluia, que eram os Salmos 113 a 118, mas nesse primeiro momento eles cantavam os Salmos 113 e 114. E é provavelmente nesse momento, quando o anfitrião dava graça por parte do pão, quando ele agradecia por parte daquele pão, que os convidados logo mais desfrutariam, as pessoas mergulhavam esse pão naquela mistura de maçã também, maçã, canela, e é provavelmente nessa hora que Jesus anunciou a traição, porque o texto de Mateus 26, no versículo 23, como os irmãos podem ver aí, Jesus fala que alguém o trairia, e no versículo 23 Jesus responde: o que mete comigo a mão no prato, porque era comum que naquele momento as pessoas colocassem o pão ali no meio daquela mistura de maçã. Provavelmente foi nesse momento, nesse primeiro cálice, que a traição foi anunciada. Então você já imagina o climão que ficou por todo o resto da refeição. Isso foi no primeiro, são 4 cálices. No primeiro cálice, provavelmente Jesus já falou que ele seria traído, e era alguém que estava ali à mesa, colocando de fato a mão junto ali naquela refeição. Depois do primeiro cálice, eles tomavam o segundo cálice e então participavam da refeição, comiam do cordeiro e aí comiam normalmente, participando daquela refeição familiar. E você tinha depois do segundo cálice, o terceiro cálice, onde o anfitrião dava graças pelo resto do pão, e é possível que esse cálice tivesse um nome muito conhecido naqueles dias, na cultura judaica, que pode ser o cálice da bênção, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, quando ele fala que o cálice que nós participamos é o cálice da bênção. Pode ser que o apóstolo Paulo esteja pensando nesse cálice. É o terceiro cálice. E parece que é nesse momento que o Senhor Jesus toma o pão, toma o vinho, depois de dar graças pelo pão, e ele então institui a ceia do Senhor, que nós vamos participar hoje aqui. Parece que é nesse momento, tudo indica que é nesse momento, que o Senhor Jesus, usando de elementos que estavam ali à sua disposição na refeição, ele então institui a ceia. Ele, como anfitrião responsável por explicar o significado dos elementos, ele então explica o significado do pão e do vinho à luz da nova aliança, que em breve ele firmaria no seu sangue. Então nós chegamos no capítulo 26, versículo 26, onde nós vemos esse primeiro cálice, que é o cálice da aliança. Veja o que diz aí o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. É claro, nós sabemos, Jesus aqui não está incentivando nenhum tipo de canibalismo. Jesus não está falando nada como que o pão dele sendo realmente, o corpo dele sendo realmente aquele pão. Ele está apontando para o pão como um símbolo, uma figura de linguagem
que representa, de modo didático, até de modo mnemônico, de modo que nós possamos memorizar, tanto que nós fazemos isso mensalmente, quando participamos da ceia. Ele usa aquele símbolo, ele pega daquele pão, algo comum, que toda mesa teria, toda casa teria, ele pega aquele elemento, ele fala, isso representa o sofrimento mortal que eu vou experimentar em breve, em prol de vocês. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, no texto que nós lemos toda a ceia, o apóstolo Paulo amplia as palavras de Jesus, dizendo que, em 1 Coríntios 11, 23 e 24, que o Senhor Jesus disse que isto é o meu corpo que é dado por vós, mostrando que o corpo de Jesus seria moído, sofreria, morreria. Aí isso é o que o pão representava. Isso nos faz lembrar da profecia de Isaías, famosa profecia de Isaías 53, onde o profeta fala do sofrimento e da angústia corporal do Salvador. O versículo 5 de Isaías 53 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, quando o Senhor Jesus fala, este é o meu corpo, ele está falando do seu sofrimento, que evidentemente terminaria na morte, um sofrimento mortal. Versículo 27 de Mateus 26, o autor continua. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ainda usando o recurso didático, mnemônico, Jesus toma o cálice do vinho, Jesus pega ali, é um elemento que está à disposição ali na mesa, visível a todos. Ele pega aquele cálice como anfitrião e agora ele usa aquela bebida vermelha como uma representação da sua morte, do sangue que seria vertido. E o sangue, por sua vez, falando da sua morte como um todo. É o sangue da nova aliança. E Jesus com isso está falando que a sua morte é o que ratifica, é o que fundamenta a nova aliança prometida no Antigo Testamento. Jesus está falando que a partir do momento que ele morresse, a nova aliança estaria em vigor. E nós conhecemos a nova aliança do Antigo Testamento. Tem várias promessas contidas ali nos profetas referentes a essa nova aliança. Mas inicialmente essa nova aliança, como nós sabemos, era prometida aos judeus. E se você não é judeu, inicialmente não tinha nada prometido para você. Mas o Senhor, em sua graça, em sua bondade, estendeu as bênçãos da nova aliança para a gente brasileira como nós, para a gente fora dos limites de Israel, para a gente que não tem sangue judeu. E essas bênçãos que foram estendidas a nós, muitas delas nós já desfrutamos hoje. Nós desfrutamos dessas bênçãos como a gravação da lei de Deus na nossa mente e do nosso coração. Isso significa que nós temos uma consciência renovada. Isso significa que os valores de Deus são colocados dentro de nós. Nós não precisamos mais de um código legal externo, como acontecia com a lei mosaica. Não, isso agora está dentro de nós. O próprio Espírito Santo habita em nós de forma perene. Ele não se ausenta mais de nós. É uma bênção da nova aliança que é aplicada a nós. E como o próprio Senhor Jesus diz aqui, que também é uma bênção da nova aliança, uma promessa da nova aliança, ele fala no final do versículo 28 que o seu sangue seria derramado para remissão de pecados. Nós temos o perdão de pecados pela nova aliança. Nós temos as nossas faltas perdoadas, nós temos a nossa culpa retirada, e é por isso que o apóstolo Paulo pode dizer em Romanos que não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo, porque de fato nós somos completamente perdoados pelo sangue da nova aliança. E então esse primeiro cálice é um cálice doce, é um cálice bom, apesar das palavras falarem de morte, falarem de sofrimento, para nós é um cálice doce, é um cálice bem docinho, um cálice bem gostoso de se beber, porque fala do nosso perdão, fala da garantia que nós temos que pela obra de Jesus nós podemos ser salvos dos nossos pecados, como o próprio Senhor Jesus disse aqui, e agora nós somos pessoas beneficiadas por essa nova aliança. O Espírito Santo habita em nós. O próprio Deus nos acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós estamos ali com mente renovada, nós temos uma nova vida, nós somos novas criaturas pela bênção da nova aliança que está fundamentada no sangue de Jesus. E esse cálice fala para nós da nossa comunhão com Cristo, porque nós precisamos participar do seu sangue. Nós precisamos participar, crer que Ele é o nosso Salvador, que verteu o seu sangue para nos salvar. E é curioso que as palavras de Jesus
no versículo 27, inicialmente dirigido aos discípulos, bebei dele todos, esse convite que Jesus faz, uma ordem que Jesus faz, uma ordem-convite, é uma ordem-convite que continua ainda hoje. Esse cálice doce ainda está disponível para todo mundo que tem sede. Esse cálice doce ainda está disponível para todo mundo que admite os seus pecados e reconhece que precisa do perdão de Deus. Esse cálice doce ainda está disponível para todo mundo que estender o braço e falar: Senhor, eu quero, me dê um gole desse cálice. Esse cálice é o cálice que sacia a sede. Esse cálice é o cálice que nos alimenta. Esse cálice é o cálice que nos nutre. Esse cálice é o cálice que nos perdoa. E ele continua disponível ainda hoje. As palavras de Jesus continuam ecoando ainda hoje para todos que estão aqui, para todos que ouvem essa mensagem. Bebei dele todos. É um cálice disponível. E, além da comunhão com Cristo, esse cálice, nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, também nos lembra da comunhão que nós temos com os nossos irmãos. É uma refeição comunitária. Jesus está ali com seus íntimos, ele está participando dessa refeição junto com eles, passando esse cálice a todos eles e falando que por conta dele Jesus morreria para que pudesse redimi-los, para que pudesse salvá-los, e eles então seriam irmãos ali, todos participando daquela refeição comunitária. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, quando fala da ceia que o Senhor Jesus institui aqui, fala que nós não podemos participar dela tendo inimizades, rancores, brigas, qualquer outro sentimento do tipo com os nossos irmãos, porque isso é fazer pouco caso da obra de Cristo, é fazer pouco caso do cálice da aliança. Uma aliança inicialmente com Cristo, claro, é a nova aliança feita no sangue dele, mas é também um reflexo, ou se reflete na aliança que nós temos uns com os outros pelo que Jesus fez por nós. Então esse é o primeiro cálice que Jesus fala, é o cálice da aliança. Guarde esse cálice aí, porque existem outros dois na sequência. Como eu disse para vocês, a refeição pascal era composta de 4 cálices. No terceiro cálice, o Senhor Jesus institui a Páscoa, a ceia, muito provavelmente, no contexto da refeição pascal. Mas, na sequência da refeição, nós temos um 4º cálice, que é o cálice final, e esse cálice é seguido pelo cântico dos outros salmos de aleluia, os salmos 115 a 118. E quando nós chegamos no versículo 30 de Mateus 26, nós vemos que logo depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente depois de instituir a ceia, ficaram ali ainda um tempo, participaram do 4º cálice, cantaram os hinos, como é dito aqui, e então saíram já à noite para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, Jesus fala de um outro cálice. Veja o que diz aí os versículos 36 a 39. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus está angustiado, numa angústia que eu acredito que nós nunca saberemos a dimensão, entenderemos de modo pessoal a dimensão dessa angústia aqui, naquele lugar escuro, naquele lugar já silencioso pela noite, onde só o vento batia e as folhas se mexendo. Jesus está com o coração apertado, ele não quer ficar sozinho, ele pede que seus discípulos, seus amigos íntimos vigiem junto ali com ele, porque Jesus sabe que em breve o que ele vai enfrentar não será fácil. Jesus sabe que em breve ele vai ser preso e julgado diversas vezes em um tempo recorde, julgado injustamente. Jesus sabe que ele vai ser acusado injustamente, ele vai ser condenado como um criminoso, inclusive um criminoso vai ser liberto e ele vai ser condenado. Ele vai ser tratado pelo próprio povo como alguém pior do que um marginal. Ele vai ser maltratado, zombado, humilhado e ao final de tudo será morto com o pior tipo de morte que existia na época, que era a morte por crucificação. Isso explica a angústia, isso explica o sofrimento, isso explica a tristeza, isso explica o pesar daquele momento. Isso continua numa crescente, aquela tensão que já começa lá na ceia, já começa lá na refeição pascal e está aumentando cada vez mais até esse ponto em que o Senhor Jesus fala: eu estou muito, muito angustiado. E no versículo 39, então, há a menção do segundo cálice. Jesus diz, adiantando-se um pouco,
prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa oração, se os irmãos olharem, é repetida no versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus expressa toda a sua angústia e resume a sua morte cruel em uma palavra. Ele fala: Pai, afasta de mim este cálice. Se possível, afasta de mim este cálice. Jesus resume todo o sofrimento, toda a morte em uma palavra: cálice. E essa expressãozinha, o cálice, que é referido aqui no versículo 42, é uma metáfora conhecida do Antigo Testamento. Quando Jesus fala do cálice aqui, como cálice sendo um sinônimo de sofrimento, da morte que ele experimentaria, sem dúvida alguma os judeus, quando ouvissem isso, e o que o próprio Jesus está falando aqui, eles entenderiam isso como uma referência ao cálice da ira de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus fala do cálice da sua ira, do cálice do seu furor, ele está falando do seu juízo contra o pecado, do seu juízo contra o mal, do seu juízo contra os ímpios. Isso aparece em vários textos, Salmo 75, Jeremias 25. Vários textos mostram o cálice da ira de Deus. E esse é o nosso segundo cálice. O primeiro cálice, o cálice da aliança. O segundo cálice, que é apresentado por Jesus, é o cálice da ira contra o pecado. Se os irmãos olharem Isaías 53 de novo, os irmãos verão que, novamente, essa profecia pode nos ajudar a entender de que consiste esse cálice, qual é o gosto desse cálice, que já não é tão doce como o primeiro, mas amargo. Isaías capítulo 53, o famoso cântico do servo sofredor, uma profecia messiânica que se cumpre em Jesus, no seu sofrimento. E no versículo 10 e no versículo 11 nós lemos o seguinte: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, sua vida, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. É curioso observar que no versículo 10 fica muito claro que quem decidiu moer o servo foi o próprio Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E se os irmãos olharem em 2 Coríntios capítulo 5, os irmãos verão que o apóstolo Paulo também contribui conosco no entendimento desse cálice que Jesus tomou aqui. 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, se referindo a Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A súplica de Jesus não mostra um conflito de vontade entre a vontade dele e a vontade do Pai. Pelo contrário, o que Jesus está mostrando aqui é uma sujeição completa à vontade do Pai. Jesus está angustiado, Jesus está triste, Jesus está com o coração muito apertado, mas ele faz questão de falar que a vontade de Deus deve ser feita. Ele continua plenamente sujeito à vontade do Pai, apesar de todo o sofrimento que ele já estava sentindo e do sofrimento que se intensificaria mais adiante. E se os irmãos olharem em João, capítulo 18, os irmãos verão que o Senhor Jesus, um pouco mais adiante nessa história, quando ele está sendo preso, quando a comitiva de soldados chega para prendê-lo, Pedro, num impulso, saca ali uma faca, corta a orelha de Malco, e Jesus fala: Pedro, pode parar, para aí, porque eu preciso tomar esse cálice. Olha o que diz aí, João 18, 11. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus está falando: eu tenho que beber esse cálice, Pedro, eu tenho. O Pai determinou, e eu me sujeitei a isso voluntariamente. Eu não precisava beber disso, eu não precisava morrer pelos pecadores, eu não precisava experimentar a ira de Deus por ninguém, nada me obrigava a isso, mas o Pai determinou, e eu me dispus a isso, e eu vou até o final, eu vou beber esse cálice amargo até a última gota, e não tente me impedir,
eu preciso beber esse cálice, em obediência ao meu Pai. O plano do Pai não será alterado. É por isso que talvez nós pudéssemos chamar esse cálice, um apelido para ele, talvez ao invés de cálice da ira, nós poderíamos falar do cálice da obediência amarga. Porque Jesus está fazendo isso em sujeição ao Pai. E Ele está bebendo esse cálice porque nós deveríamos bebê-lo. Esse cálice tinha um nome, e era o seu nome. Essa angústia que Jesus está experimentando era para você experimentar. A morte que Jesus experimentou era para você. Tinha um nome lá no cálice. Se você pegar o cálice, se você pegasse o cálice e levantasse, você veria ali Ronaldo, Mauro, Paulo. Você veria o seu nome ali. Era o cálice destinado a você. Mas o Senhor Jesus, em seu amor, em sua graça, decide pegar o cálice e tomar ele mesmo até a última gota. Não fica uma gota para você tomar, nada. Ele bebe tudo, integralmente. O cálice amargo, aquele cálice que desceu rasgando a sua garganta, quase que literalmente, já que rasgou o seu corpo. E ele bebeu aquele cálice até a última gota. A Bíblia diz que por causa da nossa desobediência a Deus, a ira de Deus permanece sobre nós. O cálice está reservado para nós, ou estava reservado para nós. Mas o Senhor Jesus voluntariamente tomou esse cálice. E quando nós olhamos as últimas palavras de Jesus na cruz, nós vemos que o Senhor Jesus realmente bebeu até a última gota. Porque ele diz em João 19:30, e isso acontece pouco antes dele dar o seu último brado e entregar o seu espírito ao Pai, ele fala que tudo está consumado. Para se manter na figura do cálice, a gente poderia falar que está tudo consumido. Ele bebeu tudo. E quando a última gota caiu do cálice, ele bateu na mesa e entregou o seu espírito. Pronto. Não há mais nenhuma gota que o John Lennon precisa beber. Não há mais nenhuma gota que o pastor Robson precisa beber. Não há mais nenhuma gota que o Alão precisa beber. Não há mais nenhuma gota. Ele falou, está consumado. O cálice foi bebido até o final. Aquele cálice descendo, rasgando tudo, enquanto ele bebia, pedindo para que os seus malfeitores fossem perdoados, bebendo aquilo, sofrendo aquilo, salvando, falando que estaria com o ladrão ali na cruz, no paraíso. Enquanto estava ali bebendo aquele cálice amargo, ele foi até o final sofrendo, mas quando a última gota desceu pela sua garganta, ele entregou o seu espírito e estava tudo concluído. Esse é o cálice da ira. Era para ser você ali. Mas Jesus se dispõe a tomar o seu cálice da ira e no lugar do cálice da ira, ele te ofereceu o primeiro cálice, o cálice da aliança, o cálice doce. Ele bebeu o cálice amargo para que você bebesse o cálice doce. Ele bebeu o cálice da ira para que você bebesse o cálice da aliança. E você tem que responder nessa manhã de Páscoa se Jesus já tomou o seu cálice, o cálice destinado a você, ou se esse cálice ainda está com o seu nome, porque um dia você vai tomar, alguém vai tomar esse cálice, ou será você, ou o Senhor Jesus já tomou esse cálice na cruz do Calvário por você. E assim nós temos o segundo cálice que é apresentado aqui em Mateus 26. E depois daquela sexta-feira escura e triste, o silêncio da sepultura fez com que toda a esperança fosse embora. Os irmãos lembram do papo dos discípulos no caminho de Emaús? Nós esperávamos que ia ser diferente. A gente estava lá, esperando que o reino fosse chegar agora. E não chegou. Já faz 3 dias que Jesus morreu e nada. E aquela cena que começa no cenáculo, que começa na refeição pascal e vai numa crescente até a morte de Jesus, encontra uma reticência fúnebre, mórbida, nos dias em que Jesus esteve sepultado. E aí, toda a esperança vai embora e você pergunta, de que valem aqueles cálices? Do que valeu o cálice da aliança? Do que valeu o cálice da ira? Ele morreu. Ele está lá morto. Não valeu de nada.
Era alguém espirituoso? Jesus talvez fosse alguém que nos ensina pelo seu exemplo, falando de cálices e de promessas, pedindo para que Deus afaste o cálice da ira, mas ele está morto agora. De que vale aquilo? De que vale isso? Acabou. Os cálices não valeram de nada. Mas há um outro cálice. E se os irmãos voltarem alguns instantes aí na mente de vocês, façam rebobine aí, usando a linguagem dos antigos que iam na locadora, né? Rebobine a fita dessa cena que nós estudamos aqui. Volte o Getsêmani, volte para o terceiro cálice. E volte para o versículo 29. Mateus 26, 29. Enquanto Jesus está ali, celebrando a refeição pascal, enquanto Jesus está ali instituindo a ceia, no versículo 29, Mateus 26, 29, o Senhor Jesus fala do terceiro cálice. Olha o que ele diz. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Qual é o terceiro cálice? É o cálice do reino. Há o cálice da aliança, há o cálice da ira, mas Jesus fala de um outro cálice que ele vai beber, e é o cálice do reino. Jesus não ficou morto, e é por isso que aqueles cálices não se esgotaram em seu significado. Nós estamos celebrando aqui que o Senhor Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, contra todas as esperanças frustradas dos seus discípulos, Jesus aparece, como nós lemos aqui em João capítulo 20, e faz valer o cálice da aliança e faz valer o cálice da ira. Ele fala, eu estou vivo, eu estou aqui, vejam as minhas feridas nas mãos, eu verti o sangue por vocês, está pago, está realmente tudo pago. Vocês têm um comprovante disso agora, a ressurreição comprova que o cálice da aliança é verdadeiro e que o cálice da ira foi totalmente tragado, foi totalmente bebido. E a ressurreição de Jesus comprova isso. E então a morte, com aquele amargor todo, com aquele gosto ruim todo, não pôde conter Jesus. E então ele ressuscitou e está vivo. E estando vivo, ainda ficou um tempo aqui com seus discípulos e subiu aos céus. E agora ele está aguardando o quê? O dia em que ele voltará para colocar aqui o seu reino. E então ele vai beber desse terceiro cálice aqui. É o cálice do reino. Se os irmãos olharem a Isaías capítulo 25, os irmãos verão que desde o Antigo Testamento, a figura de um banquete farto de vinho já era apresentada nesse reino, para esse reino messiânico. Isaías capítulo 25, versículos 6 a 8. Veja só, Isaías 25. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Graças a Deus o corpo já vai estar glorificado, não vai ter problema de colesterol aqui. Porque isso daqui é um banquete daqueles. Você vai poder comer sem preocupação da sua pressão subir, do seu colesterol subir, da diabetes atacar. Não, é passado. No reino de Cristo é um banquete farto. Versículo 7. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. E se os irmãos olharem em Amós, capítulo 9, vou dar um tempinho a mais para os irmãos encontrarem Amós. Eu sei que Amós é um livro que muita gente nem sabe da existência, até que o pastor fale, mas está aí na sua Bíblia, eu garanto. Amós capítulo 9, versículo 11, nós temos uma outra referência a esse banquete farto que o Senhor Jesus oferecerá no seu reino. Amós capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente.
O que Amós está falando aqui é de uma prosperidade que não tem parâmetros. Enquanto um está plantando, o outro já está colhendo. É o tempo todo de produção. Não para a produção. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. E com isso que a profecia de Amós se encerra, com essa promessa desse grande banquete, que nós sabemos será desfrutado no milênio. O próprio Senhor Jesus disse isso aos seus discípulos no relato de Lucas 22, onde ele fala para os seus discípulos que os discípulos se assentarão com ele nessa mesa, nesse banquete, e juntos julgarão as nações ali. E esse cálice do reino, meus irmãos, sabe que todo ano lá em casa nós temos uma pequena cultura familiar. Os irmãos sabem que eu gosto de comer. Acho que dá para perceber isso, né, Fábio? E eu acho que os irmãos também gostam, porque o café da Páscoa está bem cheio. Né? Mas lá em casa a gente tem uma pequena cultura familiar em que no meu aniversário a Isabela faz um prato que eu gosto muito, que é panquequinha, sabe? Aquelas panquequinhas americanas. Eu não posso comer sempre, né? Porque é bem gorduroso, né? Ainda não estou com o corpo glorificado. Mas o aniversário está liberado. Então a Isabela faz as panquequinhas de manhã. Cadê a Isabela? Cadê? Tá no ela saiu agora. Eu vou fazer das panquequinhas. Ela faz lá as panquequinhas no meu aniversário e eu como aquilo com Nutella, com doce de leite, coisas bem saudáveis, né? O pessoal coloca mel, fala, não, mel com panqueca? Não, tem que botar doce de leite, tem que botar Nutella, né? E há toda uma expectativa em torno desse dia. Essa semana é meu aniversário, os irmãos já sabem o que eu vou comer na terça-feira de manhã. Os irmãos já sabem o meu cardápio da terça-feira de manhã. E na verdade nós temos expectativa por outras refeições também. Por exemplo, quem não tem a expectativa do banquete de Natal? O tender. Algumas vezes quando eu passo o Natal junto com a Márcia, cadê a Márcia? A Márcia faz como que é, Márcia? É um tender com molho de abacaxi e pimenta biquinho, é isso? Dedo de moça, é isso? E é uma delícia aquilo. Quando chega o Natal, o pessoal fica ansioso para o presente e tudo mais, mas eu fico lembrando da comida, do banquete. Nós temos expectativas por banquetes, mas meus irmãos, esse banquete é muito maior do que qualquer panquequinha de aniversário. É muito maior e muito melhor do que qualquer banquete de Natal. É muito maior do que isso. E às vezes eu fico imaginando como vai ser esse banquete. E aqui é a minha imaginação. Tá? O texto bíblico não fala tanto como vai ser isso. Mas Jesus disse que ele vai celebrar essa mesa conosco. E ele só vai beber daquele cálice, do cálice do reino, conosco no seu reino. E como será que vai ser isso? Como será? Eu imagino o mundo já um pouco mais reconstruído, Jerusalém já reconstruída, o pátio do templo ali, onde hoje tem o Domo da Rocha, ali, onde hoje tem a esplanada das mesquitas, ali com o templo reconstruído, tudo diferente ali em Jerusalém. Vários estandartes, várias bandeiras ali celebrando. Cadê o Puff? Eu não sei onde o Puff está. Ao invés de ficar soltando balão do Corinthians, vai soltar balão do Reino Milenar. Todos lá em Jerusalém celebrando, e uma grande mesa lá na frente. E os helicópteros de guerra, que antes eram usados na guerra, da tribulação e tudo mais, agora servindo de mídia, para filmarem, televisionarem para o mundo inteiro essa ceia aqui. E o Senhor Jesus sentado ali com seus discípulos, como que cochichando, e nós ouvindo aquilo meio que por leitura labial e por algum microfone talvez ali perto, o Senhor Jesus falando, como eu esperei para ter essa ceia com vocês. E todos ali vendo na TV, nas suas casas, ou talvez aqui na igreja, nos telões, né, onde nós estivermos, né, eu vou estar em Jerusalém, vocês não sei onde votar, eu vou estar lá. Nós lá esperando esse momento, esse dia festivo, onde o Senhor Jesus vai levantar o cálice que Ele prometeu que Ele beberia conosco, e finalmente, no reino milenar, nós estaremos com o nosso Senhor, bebendo desse cálice prometido, porque Ele está vivo e viverá para sempre. E então, nesse ambiente festivo, nesse ambiente de grande banquete, nesse ambiente de celebração, nós adoraremos ao Senhor, que bebeu o cálice da ira, nos ofereceu o cálice da aliança,
para que no futuro nós pudéssemos beber o cálice do reino. E são esses 3 cálices que o Senhor Jesus fala às vésperas, às portas da sua morte. E você precisa saber se você já tem a entrada garantida para participar do cálice do reino. Para participar do cálice do reino, você precisa participar do cálice da aliança, crendo que Jesus bebeu o cálice da ira que estava reservado para você. E é isso que nós lembramos nessa manhã, quando o Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou. E está aguardando agora o dia de voltar a esse mundo, colocar a casa em ordem, e então nós participaremos desse banquete com Ele. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos pelo Senhor, pelo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque o cálice que era destinado a nós, o cálice amargo da sua ira, foi dado integralmente a Jesus. E agora nós não precisamos mais fazer a nossa parte, nós não precisamos mais fazer boas obras, nós nem poderíamos fazer isso, mas nós não precisamos fazer isso, porque o Senhor Jesus bebeu integralmente o cálice da ira. E em sua graça e seu amor, o Senhor nos ofereceu o cálice da aliança, a aliança feita no seu sangue, o cálice doce da aliança, para que um dia possamos estar juntos com Ele, no milênio, desfrutando do cálice do reino, quando o Senhor Jesus reinará sobre toda a terra e haverá paz e justiça. Que esta manhã de Páscoa, nesse café aqui, que nós nos lembremos dessa verdade e que isso nos abasteça, não só pelo resto do dia, mas que isso nos revigore até a vinda do seu reino. E que dia após dia a nossa oração seja como Jesus ensinou: venha o teu reino. É isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.